Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para analisar essa nova versão do Alexandre Ramagem sobre a gravação da reunião que aconteceu entre as duas advogadas do Flávio Bolsonaro, o general Augusto Heleno, o ex-presidente Jair Bolsonaro e ele, no dia 25 de agosto de 2020, lá em Brasília. Inicialmente Bolsonaro se calou, o próprio Ramagem se calou, e depois que o sigilo foi retirado do áudio e o áudio foi divulgado na íntegra, o Ramagem veio a público e disse que na verdade a gravação ela foi feita com o consentimento do Bolsonaro, porque chegaria supostamente naquela reunião um emissário ou um representante em tese do ex-governador do Rio de Janeiro, que naquele momento ainda era governador, mas estava em vias de ser afastado, o Wilson Witzel, que traria supostamente uma proposta que não era republicana para que o Bolsonaro tivesse o seu filho blindado ali, o filho Flávio Bolsonaro, e em troca, em tese, o Wilson Witzel teria algum tipo de benefício por conta ali desta ajuda que ele daria supostamente ao Flávio Bolsonaro. O grande problema é que agora o Ramagem mudou a versão. A alegação dele, na verdade, é que uma das advogadas, supostamente ali, que compareceram nesse encontro, poderia ser esta representante em tese do Wilson Witzel. O material está publicado, inclusive, aqui na Revista Fórum, assinado aqui na coluna do Plínio Teodoro, que traz o seguinte título: Ramagem da nova versão sobre grampo de reunião com Bolsonaro antes de depor a PF. Ele tem depoimento marcado na Polícia Federal, inclusive na data de hoje. Ele teve um encontro com o Bolsonaro em Brasília, que ele, em tese, disse que o encontro era para poder organizar pontos importantes da pré-campanha dele no Rio de Janeiro, mas que a gente que não é tolo nem nada já entendeu que esse encontro provavelmente foi para combinar as versões que serão dadas pelo Ramagem à Polícia Federal, pelo próprio Jair Messias Bolsonaro, que tende a ser convocado também, intimado a depor muito em breve. E qual que é, Carlito, a alegação do Ramagem agora? Há alguns dias atrás, ele foi para a internet e ele teria dito o seguinte no vídeo que ele publicou: a gravação da reunião de agosto de 2020 não foi clandestina e que ela teria acontecido ali com a autorização do ex-presidente Bolsonaro, já que esperava-se que uma pessoa que participaria da reunião e que teria contato com o governador do Rio de Janeiro na época poderia levar ali uma proposta não republicana. E aí segue as palavras do Ramagem: havia a preocupação de que esta pessoa pudesse apresentar uma proposta nada republicana, disse Ramagem ali na sua gravação. O grande problema é que agora, para pessoas próximas, o Ramagem tem dito que ele teria recebido a informação de que a Luciana Pires, que era uma das advogadas que representava o Flávio Bolsonaro, seria supostamente ligada ao ex-governador Wilson Witzel. E aqui, entre mais uma daquelas habilulices do clã Bolsonaro e do entorno do próprio Bolsonaro, porque só para vocês lembrarem, a Luciana Pires, ela é irmã do Rodrigo Rocha. Para quem não sabe quem é o Rodrigo Rocha, ele já teve ali aproximação com o clã Bolsonaro, chegou a ser ali apontado para ocupar alguns cargos no governo Bolsonaro, foi o primeiro advogado do Mauro Cid quando se descobriu todo aquele esquema do roubo de joias, e na primeira oportunidade que ele teve em dar entrevista na Globo News para poder defender o seu cliente Mauro Cid, ele utilizou o tempo para, na verdade, defender o Bolsonaro e não o Mauro Cid, tanto que depois o Mauro Cid trocou o Rodrigo Rocha pelo Bernardo Fenelon e depois trocou o Bernardo Fenelon pelo César Bittencourt, que foi o advogado que conseguiu a tal delação premiada, inclusive, do Mauro Cid. Então, na alegação do Ramagem agora, teria uma traição de alguém ligada ao Flávio Bolsonaro, que inclusive era também ligada ao Bolsonaro. Lembrem vocês que quando o Rodrigo Rocha, inclusive, entra na defesa do Flávio Bolsonaro, ele entra em 2020, em junho, o Flávio Bolsonaro já era defendido por sua irmã, a Luciana Pires. Então esta alegação do Ramagem não faz nenhum tipo de sentido, até porque a Luciana Pires, ela era fiel ao clã Bolsonaro e naquele momento da reunião, inclusive, vocês vão lembrar que a reunião aconteceu no dia 25 de agosto de 2020 e no dia 28 de agosto, se não me falha a memória, o Wilson Witzel é afastado do cargo de governador do Rio de Janeiro, sendo efetivamente cassado no ano seguinte, em 2021, sendo também o primeiro governador da história do nosso país impeachmentado por suposto crime durante o exercício do seu mandato. Então não faz nenhum sentido essa alegação, porque a reunião acontece dia 25 de agosto, dia 28 o Witzel é afastado. Então,
Por que que ela levaria uma proposta do Witzel? E outra coisa, se ela era alguém que não era de confiança, por que que ela era advogada do Flávio Bolsonaro? E por que que ela era ligada também ao Rodrigo Roca, figura ligada ao Flávio Bolsonaro, ao clã Bolsonaro, e que no momento que foi representar o Mauro Cid, deixou claro, inclusive, que estava ali para defender não o Cid, mas o próprio Bolsonaro. Eu acho, inclusive, que esse blefe do próprio Ramagem e do clã Bolsonaro, ao tentar culpar a Luciana Pires, é um problema porque tinham duas advogadas, né? Uma era a Luciana, a outra, inclusive, que deu a entrevista para o Guilherme Amado, deixa eu só confirmar o nome dela aqui, ela deu entrevista para o Guilherme Amado lá no portal Metrópolis, ela chegou a dizer que a Luciana Pires era alimentada por dossiês e documentos produzidos pelo Alexandre Ramagem. Então não faria muito sentido, era Juliana Bierebati, alguma coisa assim a pronúncia do nome dela, tá? Então não faz muito sentido essa alegação de que a Luciana Pires seria uma infiltrada, ou talvez fosse alguém próxima ao governador Wilson Witzel. E outra coisa, já que o tal interlocutor não teria comparecido, de acordo com as falas do próprio Ramagem, como é que agora, para pessoas próximas, na verdade o interlocutor seria a advogada do Flávio? E por que que não apareceu nada disso na gravação de proposta do Witzel, com exceção da fala do Bolsonaro, de que o Witzel supostamente teria feito uma proposta a Bolsonaro em 2019 para que caso o Bolsonaro desse ali a cadeira de ministro do STF, ele ajudaria a livrar o Flávio. Eu lembro vocês também que durante 2019, assim quando o Witzel começou o rompimento com o clã Bolsonaro, ele começou a ser apontado como um possível presidenciável em 2022. E ali já começou aquela intriga mais ferrenha entre o clã e o próprio Witzel. E naquela altura já surgia a informação de que o Bolsonaro poderia oferecer a cadeira de ministro do STF para o Wilson Witzel. Entre as duas cadeiras que o Bolsonaro poderia indicar, ele indicaria em tese uma para o Wilson Witzel, por dois motivos. O primeiro, Bolsonaro queria alguém mais próximo dele para poder frear a Polícia Civil do Rio de Janeiro e inclusive ter alguém para indicar o chefe do Ministério Público, que é algo que foi feito ali pelo Cláudio Castro. A gente precisa lembrar disso, tá? E também tirar o Witzel da corrida eleitoral de 2022. O que aconteceu, até onde a gente tem informação, foi o oposto. O Witzel começou a apertar, inclusive, as investigações, começou a cobrar da Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Ministério Público que fizesse o trabalho dele, e isso deixou o clã Bolsonaro revoltado, e por causa disso, em tese, né, teve o rompimento também, além da possibilidade do Witzel ser um presidenciável em 2022. O que aconteceu com o Witzel? Foi rifado, tá? Foi tirado do cargo de governador do Rio de Janeiro, de acordo com ele, sem cometimento de crime. Até hoje ele disse que ele foi afastado sem cometimento de crime, foi impeachmentado sem cometimento de crime. O Cláudio Castro assume e a partir dali joga toda a cartilha do bolsonarismo, inclusive depois vai pro partido do próprio Bolsonaro e, em tese, tem ali a blindagem do Flávio Bolsonaro, não só através do governo federal, como também através do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através de figuras de procuradores, não é através do Ministério Público em si como instituição, mas a própria Luciana Pires diz naquele áudio que viralizou, que vazou, né, que teve agora o sigilo derrubado, melhor dizendo, pelo ministro Alexandre de Moraes, onde ela diz que o Flávio seria indiciado, que teria busca e apreensão na casa dele, teria busca e apreensão inclusive no Senado, no gabinete dele, e que não teria sido ninguém que tinha falado para ela. Ela que teria visto isto na peça que estava sendo confeccionada, porque no Rio de Janeiro ainda teriam membros do Ministério Público, procuradores, que respeitavam a família Bolsonaro, que simpatizavam com a família Bolsonaro e que estavam achando, em tese, uma sacanagem o que estava sendo feito com o Bolsonaro. E aí você vai lembrar daquela reunião também do dia 22 de abril de 2020, onde o Bolsonaro disse que ficou sabendo que estavam querendo fazer sacanagem com a família dele no Rio de Janeiro, palavras do Bolsonaro, e que só não aconteceu porque ele tem amigos na Polícia Civil e amigos na Polícia Militar do Rio de Janeiro que brecaram isso. Ou seja, toda esta narrativa de que viria uma proposta do Witzel, que o Witzel ia ajudar o Bolsonaro em troca da cadeira do STF, não tem muito sentido, porque naquele momento o Witzel estava lutando para não cair do cargo de governador. Este era o problema que o Witzel tinha naquele momento, não estava preocupado com a cadeira do STF. E o Flávio Bolsonaro tem colocado panos quentes em cima disso, eu já expliquei, vou repetir, porque o Flávio Bolsonaro sabe que se o Ramagem abrir a boca e falar o que ele teve de fazer para proteger o Flávio Bolsonaro, ele vai cair, porque lá em 2021 ainda, e em 2020 o Witzel já falava, Bolsonaro montou a República, ou melhor, usurpou da República poderes para poder proteger os filhos.
o Witzel falou sobre isso, o Sérgio Moro falou sobre isso, inclusive quando deixou o cargo de ministro em 2020, 2 dias depois daquela reunião que o Bolsonaro falou que se não pudesse mexer na Polícia Federal do Rio de Janeiro do jeito que ele queria, indicando o superintendente que ele trocaria o ministro Moro naquele momento sabia que aquela direta era para ele, deixou o cargo em 2020, no dia 24 de abril, 2 dias depois da reunião, e dizendo que deixou o cargo porque o Bolsonaro queria utilizar a Polícia Federal para proteger os filhos. Então, meus amigos, não tem esse sentido aí da troca de narrativa do Ramagem. Não tem nem pé e nem cabeça. Ao contrário, isto é completamente desconectado da realidade e quando você escuta a gravação, você entende claramente que não tinha nada do que ele está dizendo agora. E aí hoje, inclusive no momento que você vai estar vendo esse vídeo, é provável que ele já tenha começado o depoimento, já tenha terminado o depoimento dele, a gente vai saber se as versões foram combinadas ou não, que eu acho que foi isso que ele foi fazer em Brasília e não acertar, entre aspas, nada da campanha dele, da pré-campanha, mas eu queria a sua opinião. Por que é que você acha que o Ramagem está mudando tanto de versão? E outra coisa, por que que o Bolsonaro decidiu não rifar o Ramagem? Por que que o Flávio Bolsonaro está colocando panos quentes ali pro Ramagem? A minha análise vocês já sabem em que ponto chegou aqui e a qual conclusão chegou também. Mas eu queria a sua opinião. Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, manda ali no grupo do WhatsApp da família também. Se você não me segue aqui no YouTube ainda, me siga no canal O Historiador, lá eu publico vídeos todos os dias também. E se quiser me seguir em outras redes sociais, me siga no Instagram também, que é Carlitos Neto. Grande abraço pra vocês e até o nosso próximo encontro aqui na Revista Fórum.